E aí galera, Cadu mais uma vez com vocês, e hoje eu vim falar sobre a Rider. Ela é uma ideia da JetBrains e ela pode ser aí uma alternativa forte no teu desenvolvimento na Unreal, Unity e Godot, e também em desenvolvimento .NET para web. E por que eu vim falar sobre a Rider? O que aconteceu? Recentemente saiu aí uma notícia da Rider de uma nova licença, porque a Rider ela sempre foi paga. Algumas licenças eram dadas para estudantes, para ONGs, para alguns influencers que trabalham aí no meio de desenvolvimento, mas não havia uma maneira de você fazer o download grátis da Rider. E dia 24 desse mês eles lançaram uma licença grátis para uso não comercial. Então eu quero trazer aqui uma comparação com o Visual Studio em termos de licenciamento e como a Rider pode ser aqui mais uma carta na manga no nosso desenvolvimento de jogos. E no que diz respeito aqui a licenciamento, acho que é mais fácil a gente falar do Visual Studio, do que é hoje o padrão de mercado e como essa nova licença da Rider se compara. O Visual Studio ele tem uma licença Community, que é uma licença que nós podemos usar num time que tem até 5 desenvolvedores, um time seja numa empresa, no estúdio, ou se essa entidade não faturar mais de $1 milhão. A partir daí sim seríamos obrigados a comprar uma licença do Visual Studio. Já no caso aqui da JetBrains com a Rider, a licença é apenas para uso não comercial, o que torna aqui a situação muito mais limitada, né? Para quem quer utilizar isso em projetos que tenham a pretensão de ganhar algum dinheiro, que é a situação na qual se encontra a maioria dos desenvolvedores indies. Mas eu acho que isso aqui foi um primeiro passo da JetBrains para sentir o mercado, e eles eventualmente devem lançar sim uma versão Community. Eu acho que existe aqui uma pressão de mercado e as ferramentas, a maioria das ferramentas tem criado algum tipo de licença na qual nós podemos utilizar, conseguir ganhar algum dinheiro e depois sim se preocupar em pagar alguma coisa para alguém, porque no começo ninguém tem dinheiro, né? Você tem um sonho, você tem projetos, e a ideia é depois que você lança isso, começa a andar, começa a levantar e andar, aí sim se preocupar em pagar alguma coisa para alguém, além de pagar as nossas próprias contas, né? Agora, o que você ganha trocando o Visual Studio pela Rider? Eu não quero entrar em pormenores, mas vantagens do Rider é você poder migrar aí entre sistemas operacionais e manter um ambiente conciso, igual. O Rider funciona da mesma maneira que funciona no Linux, funciona no Mac e funciona no Windows. O Visual Studio já não é assim. O Visual Studio for Mac ele é uma outra ferramenta, ou seja, digamos que você tem um PC em casa, usa o Visual Studio, gosta muito da ferramenta, ou por acaso você tem um MacBook para utilizar aí quando você estiver fora de casa, ou tem um Linux, está aprendendo a utilizar o Linux e gostaria de usar, por exemplo, a Unity, um setup de Unity com Visual Studio no Linux, você não poderia. Você precisaria utilizar aí, talvez o Visual Studio for Mac, eu não sei se ele existe para o Linux, mas se você quiser manter um ambiente igual, seria um setup Unity Rider. O Unity Rider funcionaria no Windows, no Linux e no Mac. Para além disso, a JetBrains ela tem uma lista aqui, né, com algumas das funcionalidades que eles dizem ter a mais. Ela é a mesma desenvolvedora do ReSharper. E a nível de experiência minha, pessoal, com a Rider, eu tive na época da faculdade, e era justamente uma situação dessa, eu tinha um MacBook Pro, e eu queria desenvolver ali em .NET Core. Tentei utilizar o Visual Studio for Mac, mas não gostei muito da ferramenta comparada com o Visual Studio, que é a ferramenta que eu sempre utilizei. E acabei por instalar o Rider, gostei bastante na altura. Entretanto, eu tinha uma licença de estudante. Essa licença venceu e depois eu não conseguia mais fazer o download do Rider sem pagar, né? Então, desisti completamente de utilizá-lo. E agora surgiu essa oportunidade. Eu vou instalar o Rider e vou começar a utilizar aqui no meu desenvolvimento de jogos, junto com o Unity. E se vocês quiserem aí um vídeo sobre uma comparação aí um pouco mais aprofundada em relação ao Visual Studio e o Rider, digam aí nos comentários. E você, qual ideia que você usa? Utiliza o Visual Studio? Já utiliza o Rider? Utiliza alguma outra ideia? Diz aí nos comentários, deixa o like, se inscreve aí no canal para fortalecer, a gente está bem no comecinho e é bem importante aí esse feedback para que eu consiga trazer mais vídeos, tá bem, gente? Abraço!